Vamos fazer uma fala então. O objetivo dessa atividade é a gente poder falar um pouquinho da questão do regime militar, que esse ano então completa 50 anos, e podemos trazer o papel do psicólogo nesse processo, refletindo sobre os discursos, práticas e efeitos que continuam presentes ainda nos dias de hoje. Para isso a gente vai contar também com uma exibição de um documentário, Arquivos da Cidade, que é a direção da Luciana Regini, e Felipe Diniz. Antes da gente iniciar, eu queria dizer para vocês então que a gente está fazendo um lançamento do novo formato do Entre Linhas hoje. Não sei se todos vocês receberam. É um formato um pouco diferente do que a gente tinha anteriormente. E como lançamento, então, a matéria principal é sobre a ditadura e violência do Estado. Então, convido a todos a poder ler e também nos ajudar a pensar um pouco sobre esse tema. E ainda a Comissão de Comunicação aqui do Conselho pediu, então, para convidá-los, para vocês, quem quiser se interessar em poder discutir, ver sobre o formato, enfim, ver se vocês gostaram, como é que ficou o formato de Entre Linhas. Dia 11 de abril, uma sexta-feira, 1h30 da tarde, aqui no Conselho, a gente vai fazer então uma discussão, um debate sobre o formato do Entre Linhas, ver o que o pessoal achou, enfim. Então, participa também desse processo de transformação aí que a gente está fazendo. Então, para iniciar, vou convidar a Ivone Coelho de Souza, que foi conselheira do Conselho de Psicologia e hoje representa a Sociedade de Psicologia aqui no nosso evento. Em seguida, então, a Bárbara de Souza Conte, coordenadora do projeto Clínica de Testemunho, desenvolvido no Rio Grande do Sul pela SIG. E, para finalizar, então, a Luciana Regini, também foi conselheira do CNP, trabalhou com o tema tortura em seu mestrado no Rio de Janeiro, e agora, tese de doutorado na URGS, aborda o tema de violência de Estado por meio de cartas escritas no tempo da ditadura e de presos dos regimes atuais. Então é isso, eu passo a palavra para a Ivone. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, Bárbara, Luciana, colega coordenadora. É uma alegria realmente estar aqui, depois de tanto tempo, embora o tema seja brumoso. Me encanta especialmente nesse momento a participação da Sociedade de Psicologia, da SIG naturalmente, mas a Sociedade de Psicologia em especial por integrar esse esforço, e agradeço aos colegas aqui presentes pela indicação do meu nome. Eu vou dar uma corridinha no que eu trouxe, porque eu sei que o nosso tempo é precioso e começamos com algum atraso. Eu trouxe um texto curto, são 3 páginas, que fala muito sobre a história e a linha do trauma que se precipitou desde a origem até hoje, que é o conceito mais ou menos que a gente faz do trauma, o que acontece e o que repercute depois. Tem um sentido histórico e está basicamente calcado nas vivências ou nas impressões de adolescentes calouros da universidade, quase, quando eclodiu o movimento em março. Eu chamei meu trabalho de 64, sobre os idos de março ou sobre um certo 1º de abril, porque hoje a gente está discutindo ainda se a coisa era 31 de março ou se foi um baita 1º de abril, simbólico ou não, que nós fomos obrigados a suportar. Não? Eu vou correr, mas se por acaso estiver inteligível a minha corrida, eu peço que me advirtam. É impossível, a primeira ideia é que é impossível rememorar ou refletir sobre o tema sem incursões psicológicas, por tudo que ocorreu e principalmente pelos sentimentos despertados durante os chamados anos de chumbo. Uma praga contagiosa que se alastrou pelo continente, dizimando a legitimidade, embora no caso do Brasil, apesar de tudo, tenha sido menos corrosiva e menos virulenta, se nós formos comparar com a Argentina, Uruguai e Chile, por exemplo. O desgaste diplomático, contudo, reduziu a imagem do país, do nosso país,
República de Bananas. Desde então, vimos crescer questões decisivas que se abrigam numa obscuridade que só mais recentemente se tenta levantar. A imagem dos conflitos psicológicos. E como terapeutas, sabemos da importância do passado nas intervenções. Neste caso, também em busca da cura, concordamos que restam traumas, exigindo um olhar acurado sobre os ídolos, no caso de Márcio, para que se possa, enfim, tentar encaminhar um desfecho possível. O que nós tínhamos naquela época? Uma pressão autoritária e penosa por parte do Estado, representado pelas Forças Armadas, sobre o cidadão. Um sólido apoio de parte da sociedade civil e que impôs uma séria ferida, uma grave ferida narcísica ao povo brasileiro, pelo retrocesso dos recursos da insurreição a discutir o status do Brasil, pela consciência da fragilidade das instituições e pela ingerência de grupos alheios à nacionalidade, caso como os que Glauco Saraiva chamava às vezes de influência de culturas alienígenas e bastardas. Glauco Saraiva, para quem não me lembra, foi um grande tradicionalista, que ele chamava as ingerências na tradição gaúcha de influências de culturas alienígenas e bastardas. É forte, mas não está longe da verdade. Foi instalada de forma completa, articulada e meticulosa, a partir de uma maciça propaganda, eu ia dizer num ato falho, maldita propaganda, mas confere, né? Maciça propaganda construída lá fora, para influenciar e amedrontar os aqui de dentro. Abrir aspas. Ações secretas estão em curso para organizar passeatas a fim de criar um sentimento anticomunista no Congresso, nas Forças Armadas, na imprensa e nos grupos católicos. É uma citação, fecha aspas, do Juremir Machado da Silva, que tem trazido uma série de artigos sobre o golpe militar, um pouco corrosivos para o meu gosto, mas também verdadeiros. E esta seria uma fala do Departamento de Estado naquela época. Começavam a pôr as manguinhas de fora, com as exigências de submissão e distorção do universo brasileiro. Brasil, ame-o ou deixe-o, se rabiscava em todo lugar. Essa condição duradoura repercutiria efetivamente sobre todos os setores da sociedade, político, intelectual, laboral e estudantil. É sobre esse que eu vou me prender mais, como eu disse, não? Na época, ser estudante e ser jovem já era ser suspeito de algum crime, como também cita Flávio Tavares. Enfim, além dos nossos desmandos e cochilos, se precipitava sobre nós uma outra Roma imperialista, anacrônica, mais prepotente e arrogante que nunca, detonando os bárbaros, minando lideranças e capacidades críticas, com mudanças sobre a vida brasileira, capazes de despojar o cidadão de seus direitos elementares. Eu quis dizer basicamente que não estávamos bem naquela época, em 64. Estávamos claudicantes, estávamos mal e ficamos pior ainda com a intervenção. Com este fim, por exemplo, se alterava todo um sistema de ensino, dificultando ao máximo a comunicação entre ideias perigosas, subversivas, que é a expressão mais desgastada, ou o termo, melhor dizendo, mais desgastado do início do movimento. Pobre universidade. A tentativa de induzir um estado de despersonalização no meio acadêmico fica evidente, através da intimidação ou do aniquilamento de fato. Era como se estes jovens, da noite para o dia, assumissem um perfil poderoso, dotado de grande poder de fogo, que fosse preciso conter severamente a todo custo. Na psicopedagogia da força, prevenir para não remediar.
Só logo que o movimento, se teve notícia do movimento, a PUC já expulsou 3 acadêmicos. Não se sabe exatamente por quê, mas dá para sacar. Na verdade, se transitava no clima persecutório que se gerou rapidamente, do trágico ao ridículo. Em poucas palavras, se intervinha em todos os segmentos da vida acadêmica. Um grande irmão onipotente e onipresente provocava a censura prévia no âmago da cultura. Eu estou me referindo ao grande irmão do Orwell, mas agora eu acho que tem umas outras implicações que não quis, pelo menos conscientemente, dizer quando eu me falei do grande irmão. Censura prévia no âmago da cultura, duramente atingida por restrições de todo tipo, e talvez justamente por isso seja hoje a principal memória da opressão. Em síntese, havia uma ordem unida para o pensar, se não para o sentir. Eu própria testemunho, né? Formanda, num daqueles anos, não tive uma formatura no sentido tradicional, porque nos dividimos, claro, cochilamos também, nos dividimos entre o Paranilfo e, então, a universidade nos caçou. E, para ter uma ideia, um dos candidatos era uma notória figura da repressão. Como em tantos outros momentos da história geral, em qualquer tempo de arbitrariedades, nesse, um tipo especial roubou a cena. O tristemente famoso dedo duro, convertido em ícone de uma época. Um único apêndice anatômico aqui era capaz magicamente de grandes proezas, colocando ou deletando no setting acadêmico muita gente boa. Este sim, às vezes, tinha mesmo o potencial da metralhadora ou do fuzil. Como na canção de Gilberto Gil, alguém apostava sempre: quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. De repente, o solilóquio político e afetivo irrompia nas salas de aula, nos laboratórios, nos plenários e nas quadras de esporte. Melancolicamente, as façanhas dos dedos duros privaram do convívio muitos colegas, antes bons companheiros, apesar de que, é verdade, se empregava a miúde a pecha como revide para antipatias, invejas ou simples discordância, como uma retaliação talhônica para os ataques sofridos. Dedo duro era um horror, né? Até quem namorava a namorada, ou quem namorava alguém que o outro queria namorar, dizia que aquele era dedo duro e deu para ele, né? Alguns até hoje arcam com o ônus desta fama, adquirida nos bancos universitários, sem poder se valer de nenhum testemunho que os possa redimir. Corresponderia mais ou menos a um negativo do gorila, aplicado a torto e a direito ao militar da mesma forma, com pouca crítica. De qualquer modo, os abomináveis rótulos de comuna e reacionário, burguês e proletário, e o cada vez mais confuso esquerda e direita, funcionavam como signos de denegação de objeto, que por vezes são ainda invocados contra alguém. Um saldo herdado de dias sombrios. Não raras promessas profissionais e particulares, jovens à procura do Brasil ideal prometido pela sedução golpista, ou outros simplesmente inquietos na atuação dos conflitos familiares, súbito, foram lançados em uma disputa de muitos rounds, que os levou depois a desilusões azedas e culpas dolorosas. Mas valeu, como diziam já citados romanos, dividir é conquistar. Por tudo isso, apenas fragmentos mínimos do conflito, um psicólogo diria que aí percebe uma crise considerável e de prognóstico reservado, como se tem comprovado na cena brasileira. Ainda estamos em busca de um plano terapêutico seguro, depois de respeitável tempo decorrido. Nos muitos abusos, efetivamente, podemos ver a precariedade
psicossocial que precedeu e depois acompanhou a desqualificação da lei. O claudicante equilíbrio, produzido pelo menosprezo à Constituição, levou a uma ausência de saúde legal condizente em tudo com os conhecidos mecanismos que caracterizam conflitos psicológicos importantes. A negação e a racionalização do cumprindo ordens e o fim justifica os meios está entre eles, num momento dominado pelos sentimentos maníaco-triunfantes. Triunfo talvez, mas das pulsões de morte. Eu sei que a história do maníaco triunfante está meio fora de moda, mas essa expressão para mim ainda é muito significativa. Enquanto assistíamos todos o sumiço de colegas e conhecidos, as boatarias encomendadas e a destituição de docentes ilustres, substituído por figuras medíocres, começaram os cochichos sobre um certo movimento embrionário de resistência, a qual, com o tempo, se aproximaram, como gostam de dizer os gaúchos, os desencantados com as forças de opressão, de um jeito ou de outro. No clima sigiloso e impronunciável da insurgência, o halo romântico e mítico tinha seu lugar nos corredores e nos cantos, aos abrigos de ouvidos suspeitos. Então era mesmo verdade que alguém ousava? Ousava sim, dando início à agitação sincera, mas primitiva, ingênua, e que infelizmente enveredou para a violência e para a retaliação. Na vida e na política, como na física, qualquer ação produz reação igual e contrária. Não são poucos, porém, os pensadores, os líderes, que preconizam armas contra armas, para quem tem estômago, o silêncio para quem não tem. Mas, com os mecanismos de negação fazendo o seu papel paralelamente, parte das festas e dos agitos acadêmicos, afinal, continuaram. Assim como o vício da juventude em busca de rumos, sem que jamais se pudesse supor que outras festas rolassem nas masmorras e nos porões. A Times cita 10 mil presos em apenas uma semana pós-golpe, e só no Rio de Janeiro. Um estupor que tardiamente se dissipou, substituído por novas culpas. Se houver uma verdade a ser perseguida agora, quem sabe também será do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, oportuno de mencionar bem a troca recíproca de atribuições de angelização e demonização das partes envolvidas, e que leva quase sempre à cegueira do sectarismo por trilhas acidentadas e perigosas, capazes de reduzir a um mínimo denominador comum, ao mesmo denominador comum, perseguidos e perseguidores. Novamente, a meu ver, em certo instante, poderemos correr o risco de vir a ser empurrados para o vértice, para a esquina entre o anestesiamento e o revide. Pode-se concluir que não há perdão sem justiça, mas, de qualquer forma, uma inclinação ou outra tem de ser afirmada. Com cautela de preferência, já que a intransigência costuma se postar à beira de cruzamentos como esse, apostando nos que se habituaram a atravessar antes do tempo e dos choques que se produzem pela simples precipitação. Basta o esquecimento etimológico de anistia, como querem uns, ou será preciso rever tudo no desejo dos escalavrados? Dizem estes, seria chover, os escalavrados, né? Seria chover no molhado, se o molhado não fosse sangue. Sabemos, por outro lado, que um punhado de bravos defensores das garantias democráticas, hoje, ainda ontem, militavam à sombra, em todos os sentidos dos termos, denunciando, excluindo e espionando. De todo jeito, a linha tênue e tracejada que separa dois sentidos e dois sentimentos parecem ainda um tanto inconclusa. Finalmente, o que sabemos ou pensamos saber sobre nós, psicólogos,
vivenciando esta fase como grupo. Não demos trabalho como profissionais ou como estudantes, acredito. Embora num depoimento, ex-companheiro do conselho tenha dito aqui que éramos espionados, mas eu não tenho essa certeza. A psicologia regulamentada recém começava a surgir no Brasil. Sequer havia um conselho, sindicato, etc. E se houvesse? Teríamos sucumbido ao verbo dedurar? Se conjugava em todos os tempos, com prêmios e castigos distribuídos a 3x2, lançando crias da mesma invernada, uma contra as outras? Não esqueçamos que a chamada abertura coloca agora, frente a frente, antigos, vítimas e algozes, e que este é um impasse que será preciso enfrentar. Nada fixa tanto as coisas na memória quanto o desejo de esquecê-las, diz Montaigne. Resta saber ainda se a imagem de outras categorias apoiamos num impasse ético o esmagamento dos subversivos e a violação dos direitos humanos praticados nas prisões ilegais. Como pensar e como fazer para, de fato, intervir na elaboração deste luto prolongado? Que papel nos é designado num processo de reparação ante indivíduos e grupos que ainda submersos no desamparo das antigas injustiças e violências? Antes de acabar, só quero citar um filme que se chama Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murat, uma cineasta de São Paulo, se não me engano, de 89. Ela fala sobre o caso que me interessou muito na época, das mulheres prisioneiras, das torturas sofridas por essas mulheres, nas quais incluímos hoje a Presidente da República e seguramente uma ministra, né? Esse filme eu quis levar para a sociedade, para a discussão, naquela época, não consegui. E me encolhi amedrontada também, porque foi tal balbúrdia, né, que se ia ofender colegas, e não pude fazer isso. A Comissão dos Direitos Humanos, quem sabe, possa resgatar. Desculpe pela corrida, né, mas era a minha contribuição ao tema. Muito obrigada. Obrigada, Eliane. Então, agora continuando com a Bárbara. Boa noite a todos. Bom, eu pensei em trazer dois temas para esse nosso debate. Primeiro, poder apresentar o que é o Clínicas do Testemunho, justo nesse sentido de poder falar um pouco desse momento, né, da justiça restaurativa, que é essa possibilidade de haver uma escuta, um trabalho frente àqueles que foram afetados pela ditadura civil-militar. Então, trazer um pouco do que é o Clínicas e também trazer do que seria o trabalho do psicólogo dentro desse processo. E nesse sentido, então, poder localizar justamente o lugar da escuta frente à possibilidade que se instaura da fala e o lugar do psicólogo neste processo de reparação, trabalhando um pouco, afinal, o que é isso dentro da especificidade do nosso fazer. Nem tudo vai ser dito agora, a gente gostaria exatamente de deixar um tempo para que depois a gente pudesse discutir. Então, eu vou trazer sucintamente essa questão. Bom, a primeira coisa é disso, falar do Clínicas do Testemunho, que é um projeto nacional da Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça, que está funcionando desde janeiro de 2013. Ele tem 2 anos previsto, né, de duração, e o objetivo, um dos objetivos, aquele que nos diz respeito mais especificamente, que é de poder prestar uma escuta, de poder fornecer uma escuta daqueles que foram afetados pela violência civil-militar.
Nós estamos na terceira etapa, digamos assim, dentro da justiça restaurativa, que é essa de poder oferecer uma reparação psíquica, né? E aí, eu acho que é interessante a gente poder, evidentemente que dentro da justiça esse tema da reparação tem um sentido, mas eu acho que é importante a gente poder resgatar o que reparação quer dizer para nós, enquanto psicanalistas, enquanto psicólogos que estamos nessa discussão ainda muito recente e ainda muito pouco compartilhada, digamos assim, do que é o lugar, o alcance, a potencialidade da psicanálise e da psicologia dentro desse campo. Quando a gente fala em reparação, eu não quero ser teórica, mas eu só queria dar uma pinceladinha nisso, que é, quando a gente fala em reparação, e dentro da psicanálise se fala em reparação, é exatamente essa possibilidade de que se criem vínculos amorosos capazes de constituir identificações, né? Esse conceito, assim, dado tão sucintamente, é de uma psicanalista, da Melanie Klein, que tem um livro que chama Amor, Ódio e Reparação, e que justamente trabalha o quanto o amor, a partir do amor é possível construir, o quanto o ódio destrói a base desse processo de identificação. Então, por que eu trouxe isso? Porque eu acho que é muito importante a gente poder pensar que quando trabalhamos dentro de um projeto de reparação, de um projeto que visa justamente essa ideia de restaurar, nós estamos frente a um sujeito aonde foi rompido essa possibilidade dele poder estar como sujeito. E quando foi rompida essa possibilidade dele estar como sujeito, exatamente esse tema da identificação está em questão. Não é só o tema da identificação que está em questão num processo de reparação. Evidentemente que a gente tem o trauma, que a gente tem, a Ivone citou, a questão da memória, que a gente tem a questão daquilo que é o esfacelamento do psiquismo. Evidente que nós não vamos poder falar de tudo, então eu vou eleger exatamente esse ponto, que é o ponto da possibilidade de restaurar um processo identificatório a partir do momento em que a gente possa pensar que existe um sujeito que sofreu um trauma e que com isso desfez vínculos, desfez representações, desfez possibilidades de estar com o outro, se destitui e foi destituído, por isso se destitui, do lugar de sujeito. E esse é o trabalho com o qual a gente se depara. Então, o trabalho é frente ao horror de um sujeito que teve partido essa possibilidade de ser tratado enquanto sujeito. No dia que assistimos, ouvimos, presenciamos a audiência da Comissão da Verdade aqui no Rio Grande do Sul, que era dedicada às mulheres no Dia Internacional da Mulher do ano passado, eu estava presente. Uma das coisas que mais se ouviu foi exatamente o lugar, ou melhor, o papel, o objetivo da tortura. Ou seja, a tortura era o dispositivo para destituir a pessoa do seu lugar de pessoa, do seu lugar de sujeito, ou seja, de esfacelar, de impedir a possibilidade de pensar, de violar o corpo e de romper toda a possibilidade de se criar vínculos afetivos, vínculos psíquicos, né? Então, essa possibilidade de que o Clínicas do Testemunho, através dessa escuta que se faz de pessoas que sofreram não só situações de tortura, mas também situações de perdas, de desaparecimento de familiares, de violação dos seus direitos com relação ao exercício profissional,
pessoas que tiveram que deixar suas famílias, suas coisas, se exilar, voltar, enfim, todas situações aonde se desfazem vínculos, se quebram possibilidades de se manter formas simbólicas de processos psíquicos e formas simbólicas de convívio que implicam numa alteridade, assim, na convivência com o outro. A pessoa é retirada disso. E a pessoa é retirada não só pela violência no próprio corpo, mas na forma de como ela se relaciona com os outros. Eu acho que a Ivone trouxe um exemplo muito claro, isso dentro da faculdade, que era esse lugar de que ninguém confiava em ninguém, do dedo duro. Todo mundo tinha medo de todo mundo, ninguém podia falar nada, e isso que tu disseste que tu tem dúvida, Ivone, eu vivi a faculdade na época da ditadura e sim, tinha pessoas dentro, né, da sala de aula que eram olheiros, que denunciavam, que faziam exatamente o papel esse de desfazer, né, de romper laços. A Lúcia, a gente não combinou as falas, mas eu tinha trazido um pedacinho da fala da Lúcia Murat, que foi o testemunho dela na Comissão de Verdade, onde ela fala exatamente desse horror da tortura. E ela diz que o horror da tortura é indescritível. A brutalidade do que se passa a partir daí confunde a memória. Lembro como se fossem flashes sem continuidade. Logo que comecei a apanhar, as lembranças são confusas e a tortura era dirigida para o aniquilamento. O objetivo era, pouco a pouco, nos anular, como pessoas e como militantes. E eles inventaram um método tão perverso em que aparentemente nós não reagimos, como se fôssemos cúmplices da nossa própria dor. E isso durava horas ou noites, não sei bem, era considerado um método de aniquilamento progressivo. E foi realmente o período em que eu mais me senti desestruturada, mais do que em toda a loucura dos primeiros dias. Porque você já sabe o que é a tortura, e ela parece que nunca vai ter fim. E eu tinha apenas 22 anos. Eu quis trazer esse recorte para um pouco marcar, depois de 40 anos, 45 anos, 50 anos, o que é as vias possíveis de se pensar o sujeito a partir dessa experiência e pensar o sujeito a partir dessa experiência com pessoas que durante todo esse tempo nunca tiveram a possibilidade de serem ouvidas. Então, de pessoas que nunca puderam, às vezes, contar essa história para os seus próprios familiares. E é desse ponto que eu gostaria, então, de marcar o lugar do Clínicas do Testemunho. Que, como a palavra diz, uma palavra bastante discutida, muito discutida entre nós, que é essa ideia do testemunho. E de duas questões que eu acho fundamental, nós aqui que estamos entre pares e estamos entre pessoas que trabalham com a escuta e trabalham com a escuta a partir da fala. Então, essa dobradinha de escuta e da fala, ela é fundamental nesse processo de reparação, exatamente nesse ponto que é poder trabalhar esse espaço de tempo na vida da pessoa que não pôde ser temporalizado. Ou seja, de que às vezes a vivência é uma vivência do passado, mas vivida no atual como se fosse hoje. Então, essa distância entre o tempo que aconteceu e o tempo de hoje, psiquicamente, ela não se efetiva, ela não é um tempo passado, ela é um tempo presente. E nesse tempo presente, se tem a possibilidade de escutar.
E escutar é também o lugar que ficamos de testemunhar o testemunho de alguém. Isso é muito importante porque o Clínicas do Testemunho, ele não se propõe, evidentemente, a fazer um trabalho de psicanalítico com frequência, de uma psicanálise, mas ele pretende sim utilizar os dispositivos psicanalíticos para que a gente possa pensar o lugar nosso, do psicólogo, do psicanalista, que está nesse lugar da escuta. E de uma escuta que é a possibilidade, ou abre a possibilidade de que a fala se instaure. A fala de pessoas que até então não tiveram a oportunidade, a condição de poder falar. E falar é exatamente o lugar desde onde se cria a condição do sujeito. Então, quando eu falei antes que a gente lida com aquilo que é o horror, a gente lida com uma experiência que foi de esfacelamento da condição de sujeito. Quando a gente diz que hoje se dá lugar a um processo de reparação psíquica, é exatamente poder restaurar o lugar de um sujeito que foi um sujeito que se perdeu da condição de sujeito pela violência. Poder se criar um espaço de escuta, e um espaço de escuta principalmente que não tenha um julgamento, que não tenha a intervenção no sentido de moral, no sentido de fazer algum tipo de observação, digamos assim, daquilo que se passou, de intervenção dentro daquilo que se passou, mas fundamentalmente que crie esse espaço de circulação, de possibilidade de que aquilo que até então funcionou ou teve como única possibilidade uma descarga, possa ser transformador, possa ser religado sob a forma de algo simbólico, ou seja, de que saia do corpo, de que saia do horror, de que saia da angústia, de que saia daquilo que foi um silêncio, para que possa dar lugar à palavra. E quando dá lugar à palavra, abre essa possibilidade de novas ligações, que quer dizer reparar, que quer dizer retraduzir, que quer dizer abrir a possibilidade no campo simbólico de que, ao sujeito poder se constituir como sujeito, se recolocar como sujeito, constituído ele é, se recolocar como sujeito, dá lugar à historização, a uma nova temporalidade, aquilo que a gente trabalha como uma recomposição psíquica. Esse é, digamos assim, o objetivo desse projeto, é criar essa possibilidade de um lugar de escuta e de fala. Esse lugar pode ser tanto um lugar privado, individual, de escuta individual, como um lugar coletivo. E nesse sentido é muito importante do quanto esses dois processos estão interligados, ou seja, do quanto o espaço de fala e o quanto o espaço de fala privado, ele é capaz de poder recolocar o sujeito na sua condição de sujeito, e à medida em que isso vai acontecendo, o quanto esse sujeito faz questão de poder também trazer a sua história e se recolocar no coletivo. Então, quando a gente fala em testemunho, a gente está falando de poder testemunhar aquilo que é da vivência do sujeito, da história, mas também testemunhar entre todos aquilo que é do coletivo, aquilo que retoma, recoloca esse lugar das ligações que geram novas identificações. Eu acho muito importante a gente ter presente o quanto dentro da potência que também é a fala e a escuta, se criam condições de novas identificações, né? E se a Nilce me dá licença de poder trazer, a gente participou junto de um outro debate lá no Arquivo Público, e uma das coisas que ela disse com relação a isso
que me tocou especialmente foi exatamente este lugar de quem pôde ter alguém para se acompanhar, digamos assim, e de alguém que ficou solitariamente vivendo essa situação pós-violência, né? E quanto mais havia a possibilidade de que as pessoas se acompanhassem, os companheiros que estavam junto, dentro do presídio, dentro da cela, depois das sessões de tortura, esse lugar, além da solidariedade, mas também era um lugar que permitia ali um pouco de resgatar essa identificação, esse sujeito identificado com o outro, que esta ligação gerava despertar a possibilidade de se ver vivo, de não sucumbir. Isso é fundamental para que a gente pense essa polaridade que é a violência, o horror, e que a violência e o horror têm como destino a morte, né? Então, não à toa que muitas pessoas se mataram, que muitas pessoas não conseguiram reconstituir as suas vidas. No entanto, tantas outras puderam, através dessa coletividade, desses laços, né, de solidariedade, criar novos modelos e novas possibilidades identificatórias, assim como a gente pensa que novas ligações psíquicas dão acesso a algo da ordem do simbólico, fundamentalmente a fala. A fala que tem na contrapartida a escuta. Então, eu só queria ler uma coisa que uma psicanalista falou, a Sylvia Bleichmann, que muitos de nós aqui convivemos, conhecemos, ela também militante, ela também pensadora do tema da violência. Então, ela diz que a originalidade da escuta psicanalítica consiste nesse movimento de vai e vem, que faz a ponte entre a abstinência do julgamento moral e o engajamento de reconhecer e penetrar no sofrimento de quem fala. E ela diz que isso é muito possível e é muito, digamos, é aquilo que produz a condição de se poder refletir sobre uma situação que durante um tempo fica impossível de ser pensada, em função da intensidade e do excesso do que é essa vivência. Mas é neste vai e vem, nessa ponte entre algo que se fala e algo que se fala não numa ordem temporal, mas é exatamente algo que se fala rompido, quebrado, aonde aparece esse horror, aonde aparece o silêncio, mas também onde se dá uma brecha para que se possa refazer a condição da fala, da escuta e de novos processos de identificação. Eu acho que, para começar a dar uma ideia para vocês do que é o nosso lugar, a nossa posição, a nossa proposta teórica, inclusive, de como pensamos a escuta psicanalítica, a escuta psicológica dentro desse projeto do Clínicas do Testemunho, da Comissão da Anistia, do Ministério da Justiça. Obrigada. Então, agradecendo a fala da Bárbara. A gente agora vai assistir então o documentário, né? A fala da Lu vai trazer um pouco dessas questões, né? Então, o documentário Arquivos da Cidade, e a gente sai da mesa para poder assistir junto com vocês. É uma ferida aberta, né? Então, Luciana, o que você tem a nos dizer sobre isso? Não, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, agradecer a atual gestão, a Caroline, né, por terem me
tirado de casa numa sexta-feira à noite, coisa bem rara desde o nascimento da minha filha, há um ano atrás. Então é muito bom estar aqui com amigos, colegas, companheiros, né? Fico feliz em ver a Nilce também, que vocês devem ter visto nos créditos, que nos ajudou muito durante o processo aí de pesquisa para a realização do filme. E, bom, um aspecto que eu destacaria, assim, ouvindo um pouco as falas anteriores e assistindo novamente o filme, essa dimensão do testemunho, que é de derramamento no tecido social, dessa experiência que fica, como disse a Bárbara, né, encapsulada e silenciada no indivíduo. E essa eu acho que é uma dimensão fundamental do testemunho, né? Os efeitos do testemunho, eles não se restringem à dimensão do sujeito, né? Mas ele necessariamente se espalha no tecido social, e essa é uma dimensão fundamental do testemunho enquanto reparação. Então é um aspecto que eu deixo aí para a gente seguir a conversa. E eu trouxe alguns dados aí também para um pouco para apimentar o debate, porque eu tenho ficado muito irritada com essa pergunta, o que o psicólogo tem a ver com isso, qual o lugar da psicologia. E esse estranhamento ele não surge quando a gente debate outros temas, né? Que, bom, parece que é o lugar natural do psicólogo, e aí, bom, tenho ficado muito irritada com essa pergunta. Então, eu trouxe alguns dados aqui para aquecer o nosso debate de situações que a gente vive hoje, enfrenta no nosso dia a dia, e, bom, alguns números que, para mim, são assustadores. Eu tirei aí de algumas fontes e notícias de jornal. A primeira é sobre a população carcerária do Brasil, que cresceu 30% nos últimos 5 anos. O número de adultos encarcerados é superior a 500 mil de pessoas, que supera em 43% a capacidade do sistema prisional. Além disso, 20 mil adolescentes cumprem medida socioeducativa com privação de liberdade, sem falar nas outras medidas, né? O Brasil, de 2011, registrou 52.198 vítimas de homicídio. Isso representa 143 homicídios a cada dia desse ano. Operações das polícias matam 5 pessoas por dia no Brasil. De cada 5 assassinatos registrados na cidade de São Paulo, 1 é de autoria da Polícia Militar. Então, esses são dados que circulam aí pela imprensa, nos relatórios, nas pesquisas, e que às vezes passam um pouco desapercebidos para a gente, em especial quando a gente, enfim, está nesse ano aí, que a gente relembra os 50 anos do golpe militar, e afinal de contas, que relação essas coisas podem ter, né? Então, aí são algumas questões para a gente seguir a conversa, aproveitar. Acho que vocês devem ter, enfim, questões para colocar, as impressões de vocês a partir dos depoimentos também, das falas aqui que as colegas trouxeram. Então, vou deixar em aberto e a gente, acho que segue a conversa, né, Carol? Então, vou agradecer a presença das gurias e passo a palavra para vocês. O que veio desse debate, o que veio no imaginário de vocês nesse sentido, enfim, o que o filme provocou. Boa noite, meu nome é Thayasmin, eu faço parte da gestão e integro a Comissão de Direitos Humanos. E tudo hoje, assim, para mim está sendo muito emocionante, né? Esse filme eu achei bárbaro, e eu estive hoje também durante o dia no evento da OAB também, né? Sobre a ditadura. E várias coisas me passaram pela cabeça, assim, né? Eu vou começar pelo fim, né? Pela tua última colocação, ou uma das últimas colocações, Luciana, que é essa pergunta, né? O que o psicólogo tem a ver com isso? Mas eu sinto, né, que tem uma pergunta antes dessa que me toma, que é o que eu, como pessoa, tenho a ver com isso, né? E acho que a questão profissional também vem a resposta a partir disso, né?
eu estava conversando aqui com a colega, que é muito próximo no tempo, né? Alguns de nós vivemos isso, né? Alguns de nós que estamos aqui, eu como criança, né? Mas, enfim, eu acho que o que eu poderia contribuir neste momento com o debate é trazer uma fala que teve hoje lá na OAB, muito preocupante, né? Eu acho que uma coisa que nos parece clara, principalmente nas nossas discussões da CDH, é o quanto essa violência de Estado ela está presente nas nossas instituições no momento, né? Até hoje. E o ex-presidente da OAB Nacional, ele trouxe mais uma questão ainda, que é que neste momento a violência de Estado está sendo legalizada. Por vários, eu não sei repetir, enfim, ele citou alguns projetos de lei, né? Alguns propostos, inclusive, pelo Ministério Público, então, ele reforçou o seguinte: bom, na época, não se ia na imprensa dizer, olha, as pessoas estão sendo torturadas, as pessoas estão sendo assassinadas, né? Mas tem alguns projetos de lei que hoje abertamente criminalizam os movimentos sociais. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E me ocorreu agora, eu trabalhei muitos anos no sistema prisional e eu acho interessante isso também. Os psicólogos que estão inseridos nessas instituições, né, manicômios, prisões, as ditas instituições totais, o quanto que vem de uma forma muito clara essa violência. Não tão distante ainda da forma como acontecia na ditadura militar. A Márcia aqui também quer falar. Vamos fazer um bloquinho de umas 3 ou 4 colocações? Boa noite a todos. Então, já me identificaram, sou a Márcia. Eu acho que, sem dúvida, a questão da violência de Estado, que a colega está falando, é um tema importante, mas eu queria voltar ainda para o impacto da mesa, no documentário, das falas das colegas, em relação ao que me ocorreu no momento que a Bárbara estava falando, da questão, tão especificamente da questão psíquica e do trabalho que a clínica do testemunho está desenvolvendo. Lembrei de uma autora, não sei para falar da teoria, mas para falar da ideia, da questão da identificação, e quando a Pieira fala na questão da importância da identificação a partir do outro, do sujeito ser identificado a partir do outro, e se o sujeito se identifica ou não com a forma como está sendo identificado pelo outro. Então, eu acho que eu nem preciso explicar muito a relação disso com o que a gente está vendo hoje, né? O documentário, a forma como essas pessoas vítimas de violência de Estado naquela época estavam sendo identificadas, e todo o trabalho que está sendo feito hoje por vocês e pelo momento histórico que se vive, essas pessoas serem identificadas de outro modo, né? E o quanto isso é a reparação psíquica, os processos de reparação psíquica. No documentário está muito claro também que o que visava era a destruição psíquica, né? Isso está dito, está demonstrado, não era a morte física, era a destruição psíquica. Acho que um dos modos era esse, o modo como era identificado. Uma delas diz isso, né? Eu era visto como queria que eu acreditasse que eu era merecedora da tortura. Boa noite a todos e a todos. Eu sou Alexei, integrante do Clínicas do Testemunho aqui de Porto Alegre. E eu queria dar um testemunho do testemunho, porque essa é a função que a gente ocupa trabalhando com todos os participantes do projeto que estão sendo atendidos por nós, mas também por todos os trabalhadores da rede pública com quem a gente faz oficinas e a gente troca essa experiência passado, presente, futuro das atualidades da violência de Estado. E eu queria falar um pouco do quão difícil é dar um testemunho. A gente está repetindo
palavra ela está na ordem do dia, a gente fala sobre testemunho, só que dar um testemunho não é uma coisa simples. Primeira coisa, acho que do documentário da Lu, assim, existe uma delicadeza, existe uma sutileza no documentário que a gente vê pouco nesse tipo de trabalho, que é filmar as hesitações, é filmar os silêncios, é filmar a sensação de esvaziamento quando a pessoa dá um testemunho. Isso é uma questão fundamental. Dar um testemunho, ele corre, quando a pessoa faz isso, ele corre esses riscos de se ver invadido de novo por todas as vivências. E a gente vê isso no documentário. Isso é incrível. E daí a gente pensando no que é o papel, o que já foi o papel do psicólogo frente a isso, é muito bizarro pensar que os psicólogos foram, muitas vezes durante a ditadura civil-militar, as primeiras pessoas que se disponibilizavam a escutar aqueles que saíam de sessões de tortura e tomavam as pessoas naquele momento mais frágil, onde depois de ter sido silenciadas, depois de ter sofrido o horror, tinham psicólogos que se faziam de amigos para poder escutar aquilo que a pessoa precisava falar, que ela precisava de um outro, porque se ela não contasse para alguém, ela corria no risco de que a própria vivência dela não existisse, fosse uma folia privada dela mesma. Então o psicólogo já ocupou esse espaço também. Então é muita responsabilidade, muita afetação que a gente trabalha isso com os participantes que são atendidos nos grupos, individualmente, e a gente trabalha isso com os nossos pares. A gente faz uma oficina, inclusive a Lu já participou de um encontro onde a gente faz o baú do testemunho. E nesse baú a gente deixa a possibilidade da pessoa ir até o baú e ler um testemunho que ela não sabe o que vai ser. E é incrível a convocatória que tem para a pessoa ir lá e ler, e ao mesmo tempo, por outro lado, o silenciamento que toma essa pessoa, que às vezes também não consegue ir até lá e ler. Então fica esse testemunho do testemunho, que é uma posição muito delicada e ela é muito necessária de se acompanhar. O testemunho não é só um dia tu vai lá e fala. Não, tu continua vivendo com isso, a gente continua vivendo com isso, e esse compromisso de trazer ao público é contínuo. Precisa ser sempre retrabalhado. Acho que então a gente passa para a mesa. Quem gostaria de começar? Eu queria tomar duas questões. Primeiro, isso que o Alexei trouxe da sensação de esvaziamento quando a pessoa fala de novo, né? Esvaziamento no sentido de que ela venha a ser tomada novamente pela mesma sensação, pelo mesmo terror, pelo mesmo horror. Aqui tem uma fala, né, da Inês, onde ela diz que ela viveu isso na hora do parto. A dor do parto evoca a dor da tortura. E eu queria dizer que, quando eu falei na minha fala da importância que é o lugar da escuta, né? O lugar da escuta que se dispõe justamente a poder receber a intensidade desse horror. Então, não tem como não ser afetado por isso também. O que tu disseste, né? Do que foi teu dia hoje, né? De estar afetada por isso e de, se a gente não puder se afetar com isso, não tem como poder se ouvir, né? E que esse lugar de se deixar afetar por isso é exatamente o lugar onde começa a se construir a possibilidade do que a gente chama de transferência, ou seja, de um lugar de confiança. Porque este é o lugar desde onde nós podemos oferecer a nossa afetação, o nosso testemunho e a nossa presença enquanto escuta, para que algo possa se passar ali com uma certa garantia.
para que não seja o desfecho que alguém disse aqui, que era, foi Lozada que disse que só tinha uma saída para determinadas pessoas, só o suicídio libertava. Então, a contraposição desses lugares, né, e desse papel, dessa posição do psicólogo dentro de um processo de reparação, de restauração, de possibilidade de que, como disse a Márcia, se possa ver identificado desde uma outra posição. Não da posição de esfacelamento, não da posição de aniquilamento que a tortura marcava, que o sadismo dos torturadores, como foi dito aqui, impunha, mas a possibilidade dessa identificação desde um lugar em que a pessoa tem o direito de, tenha a possibilidade de se recolocar enquanto sujeito da sua história, não como terrorista, não como comunista, não como uma pessoa do mal, mas sim com as suas aspirações, com aquilo que for todo o motivo que levou essa pessoa ou essas pessoas a lutarem nesse momento. E ainda queria fazer um comentário, acho que sim, aquilo que a gente tem visto aqui é, hoje, com todas as discussões e nos lugares onde participamos, que é, sim, uma tentativa, a manutenção da violência nos lugares, nas instituições, da utilização da tortura ainda, né? E uma, eu diria, preocupante criminalização daquilo que são as manifestações que vivemos hoje em dia. Bom, eu não sei até que ponto eu vou poder dar um outro tipo de testemunho também mais lúcido, porque eu confesso que me mobilizei muito com este documentário, né, com esse tipo de dor, mas queria pelo menos assinalar pequenas coisas mais do cotidiano e talvez por isso mesmo, como os sujeitos que eu me referi, ingênuas. A primeira seria, acho que a pergunta onde está o psicólogo neste contexto, como trouxe a colega do Conde, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A mim, longe de enraivecer, isso me motiva, porque é uma inserção e não é tão não é tão velha assim, é um pouco mais nova, até porque este processo de retomada é novo, é novíssimo, apesar dos 50 anos, né? E uma outra figura criminalizada e criminosa, né, que é do torturador. Qual seria, aí também a pergunta que se impõe, qual seria o nosso papel em busca da reparação, em busca de uma série de coisas para com o torturador? Que é um impasse que na Argentina se falou muito há uns anos atrás, né? Como escutar o torturador. Porque, evidentemente, que esses processos dolorosos, eu diria até nauseantes de tortura que se referiu, aqui tem muito mais, não é só isso, é claro, né? Abrindo um parêntese, eu diria que temos que escutar com mais cuidado ainda, porque quem assume estes papéis e a partir do que num contexto social? Também eu não sou tão ingênua assim, né, de pensar que a tortura que se instalou com o movimento, o golpe militar no Brasil, tenha sido uma coisa tão nova. Eu sei que foram fazer cursinhos e trouxeram gente para instruir as forças policiais de como torturar com mais eficácia. Isso é uma arte de torturar, de matar. Isso se faz muito lá em Guantánamo, né? E continua assim, todo mundo sabe disso. Mas quem e por que assumiu esses papéis? Que contexto, né? E até que ponto nos ajudaria identificar dentro do possível isto?
Outra coisa a assinalar, aqui se fala muito nomeando, né, quem torturou, o exército e a polícia. Sim, era quem podia fazer isso. Só que esses dois grandes grupos tiveram muitos torturados entre eles. E a tortura que nós nos referimos é essa terrível, né, de esvaziar, e acho que é um dos objetivos também, né, esvaziar a pessoa, esse objeto, né, com fins não sei quais, porque na verdade a tortura não nos levou a nada, ou quase nada, muito pelo contrário, estamos retomando de uma outra forma. Eu só queria narrar uma experiência que me foi trazida de um militar, eu não sei se todo mundo sabe, a Luciana talvez tenha mais familiaridade com isso. Os militares eram presos, colocados num navio e saíam por aqui pela costa, dentro das águas territoriais ainda, onde se impunha a eles uma série de torturas. Por exemplo, a gente sabe, a maioria sabe, né, que tem poucos homens, eu imagino que algum outro tenha feito serviço militar. A hierarquia rígida que existe na organização, e é assim que funciona, desde que se pensou num exército como grupo, é a hierarquia, né? Obrigando um oficial superior a ir ao banheiro junto com um recruta, para que o recruta, um oficial superior de patente alta, ele tem uma certa idade, né? Ele não é mais um menino. Obrigando esse oficial a ir ao banheiro com um recruta, porque ele podia tentar alguma coisa no banheiro. Não apenas o suicídio, mas algum dano ao navio ou aos colegas. Quer dizer, o ambiente persecutório era terrível, até entre eles também. Policiais que foram mortos por colegas também, a gente sabe, por se recusar. E falando em militar, ficou famoso aquele militar da FAB que desacatou ordens e foi severamente punido por isso, né, no Parazar, porque recusou acatar ordens de bombardear o Rio de Janeiro ou lançar no mar presos. Então, acho que teríamos que ver com muito cuidado, sem generalização, quem assume a tortura e por quê. Uma escuta para isso, ou pelo menos um entendimento, uma tentativa de equacionamento dessa coisa. De novo, digo, Luciano, acho que não definimos também, né, tentei passar alguma coisa nesse sentido, porque os presos políticos, que eu saiba, torturados, eles eram muito bem assistidos por serviços técnicos. Não? Ficou famoso o psiquiatra, aquele que veio se suicidar no fim, né? Se não me engano, o Lobo, né? Eu não me lembro se foi suicídio, não? Mas não vou dizer uma coisa tão perversamente maldosa. Mas como é que isso aconteceu? Teria psicólogos aí ou não? E como é que nós vamos administrar isso? Então, tem muitas perguntas, sim, a respeito da inserção do psicólogo nesse pós. Deixa eu situar a minha irritação, que é mais uma provocação, porque é como se a psicologia vivesse uma bolha e as questões políticas, sociais, econômicas, culturais e históricas não atravessassem a nossa prática, onde quer que a gente esteja. E quando a gente fala desses temas, parece que alguém pode ficar de fora disso, né? Então, é mais nesse sentido que eu me coloco como uma pessoa irritada. E nessas prisões que a gente segue, né, reificando hoje, seja estando no sistema prisional como trabalhador ou não, né, porque isso às vezes é mais sutil do que possa parecer.
Então, vou aproveitar um pouco esse gancho aí da questão do torturador, né, que a gente pode seguir a conversa e por aí, que eu acho que esse é um tema bem interessante, que do meu ponto de vista não cabe a gente partir para uma avaliação individual do que bom aquele cara fez com que aquele cara ocupasse aquele lugar num determinado momento, a menos que esteja em um outro cenário. Bom, eu sei que no meu divã o torturador não vai deitar porque eu não tenho a menor condição de estar no lugar de analista de uma pessoa, né, que, enfim, desempenhou essa atividade. E eu acho que a gente partir para uma visão individual é esvaziar, né, todo o contexto político, tudo que o Estado tem a ver com essa questão, como é que o Estado se posicionou diante disso e como é que a sociedade se colocou, né? Porque a gente sabe que foram muitos civis também que tiveram envolvidos, muitas empresas que financiaram, que lucraram muito com o golpe, com todo o período da ditadura. Então, bom, para isso eu acho que a gente precisa olhar e não para, uma situação que faz com que alguma pessoa se envolva com uma atividade como essa. E aí, bom, enfim, seguimos a conversa. Boa noite a todos e a todas. O geramento do nosso discurso a partir do ordenamento do sistema conselhos. Importante lembrar. Sou conselheira, Alexandra, sou conselheira dessa gestão, atualmente na função de presidente. Primeiramente, agradecer as pessoas que estão participando da mesa nesse evento, assim como ver tantas pessoas novas e que a gente não está habitualmente a encontrá-los aqui nesse espaço. Dizer da nossa satisfação enquanto grupo de gestão de poder estar vendo outras circulações para este lugar e deixar o convite, né, dessa alegria que ela reverbera e que ela se estenda. Mas também a partir desse lugar e do acúmulo de discussão que a gente tem feito em relação à questão do golpe e da ditadura, enquanto as atualizações que esse processo tem hoje, e pegando o gancho especificamente da psicologia, da gente pensar qual é o lugar da psicologia, não só na reparação, mas o quanto a gente tem perpetuado esse processo de ditadura e de violência. Em que sentido? Já estou acompanhando as ações do Conselho de Psicologia, praticamente desde que eu me formei, estou na minha segunda gestão. A gente tem discutido, e na última assembleia, que a gente chama de APAF, que é a assembleia que reúne todos os conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia cada 2 vezes por ano para pensar o encaminhamento das ações que a gente vai ter como categoria nacionalmente a partir da psicologia. Eu coloquei um ponto final em 3 argumentos das minhas falas, que é dizer que se defende uma determinada postura por questões de direitos humanos, por questão ética ou por questão política. Porque são 3 palavras bastante desgastadas e esvaziadas na própria psicologia. A gente tem que discutir dentro da própria categoria com psicólogos que defendem a cura gay como um direito humano. A gente tem que discutir com psicólogos neste país, no sistema prisional, quando há pessoas que acham que esta ciência se presta a um prognóstico de comportamento que permite nos dizer se as pessoas vão reincidir em crime ou não, como condição de mudança de regime no sistema prisional. Então, todas as nossas ações, elas são políticas porque elas têm efeito sobre a vida das pessoas. Sendo há 50 anos atrás, sendo hoje, quando a gente responde a determinadas convocações e lugares que nos são chamados a ocupar. Falo de um lugar talvez mais claro de identificar isso, caricaturado, mas que não é o único,
que é, por exemplo, na relação com a justiça, né? Por exemplo, quando a gente se dispõe a escutar crianças e fazer com que crianças produzam provas de processos judiciais. Ou quando a gente escuta de um juiz que é a nossa função fazer a escuta desses processos na peritagem, porque somos nós que sabemos perguntar. Ou sabemos ouvir aquilo que a pessoa está querendo dizer, né, no entrelinhas. Nas entrelinhas. Então, acho que essa é a nossa preocupação. E hoje também me lembrei de um outro fato, por uma outra circunstância que a vida convocou hoje, estava discutindo em relação ao hospício, né, o lugar do hospício e se ele tinha um lugar de excelência ou não ainda no mundo. E aí, um dos argumentos era o quanto foi o hospital psiquiátrico produtor de tecnologias, né, de cuidado. E me lembrei de uma leitura que é um livro de uma tese de doutorado da história aqui da URGS, que é o Palácio de Guardar Loucos, Guardar Doidos, assim. E que lá tem uma cópia do documento, que era até então o chefe da província do Rio Grande do Sul, para o então, imperador, presidente, não sei como era na cara, não me recordo agora. Mas que o argumento da demanda era assim: precisamos de recurso para achar um local de hospitalidade e de maior humanidade para pessoas que hoje vivem no porão da Santa Casa de Porto Alegre. Um lugar inóspito, úmido, as pessoas estavam jogadas, amarradas, e que não era possível nós nos relacionarmos com aquelas pessoas daquele modo. E assim nasce o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Em que sentido eu trago essa lembrança aqui nesse momento, que é para pensar que as pessoas que fizeram a ditadura no golpe ou a sustentaram de alguma forma, fizeram isso em nome de um bem. E que a psicologia, muitas vezes, ela opera em nome de um bem. A última campanha do Conselho Federal de Psicologia da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que era relativa à questão do cuidado das pessoas que usavam drogas, uma outra questão que é o internamento das pessoas compulsoriamente em nome da defesa da vida, né? Outro debate que a gente também faz dentro da própria categoria. E um slogan da campanha que infelizmente não teve a repercussão, o vulto, não tivemos também corpo para dar a visibilidade que gostaríamos para ela. Uma frase do Pedro Paulo Bicalho, que é professor do Rio de Janeiro, que eu acho que a gente tem que carregar assim, por muito tempo, que é: em nome da proteção e do cuidado, que formas de exclusão e sofrimento a gente ainda tem produzido. Acho que é um pouco isso. Rapidinho, só para, acho que tem que se posicionar muito claramente com relação a questões dos generais e dos militares. Antes da gente pensar como devemos escutá-los, com que atenção devemos escutá-los, eles precisam, aqueles que perpetuaram a violência, precisam se posicionar no debate social. Não existe escuta para quem vai para uma comissão da verdade com habeas corpus de quem pode ficar em silêncio. Os militares que disseram não, sem dúvida, estão sendo escutados. Acabou de sair o filme do Silvio Tesler, foi passado agora no Congresso da Comissão de Anistia, um filme belíssimo. Testemunhos muito impactantes de todos os militares, não são poucos, que disseram não, inclusive, como mencionado, e que sofreram as consequências duríssimas. Agora, todos aqueles outros que permanecem fora da cena social e não se posicionam, não merecem ser escutados, merecem ser julgados. Ana, você fala aqui? São tantas as questões que eu gostaria de
levantar num debate como esse, porque eu falo hoje no lugar de ex-presa política e atualmente sou psicopedagoga e já com uma identidade trabalhada e várias identificações muito boas, que tive espelhos maravilhosos. Eu gostaria assim de retomar algumas questões. Por exemplo, hoje eu iria lá na OAB homenagear meu advogado, Eduardo Azelli, mas soube que outra pessoa faria isso. E como eu estava um pouco me preservando, eu não fui. Mas aqui eu fiz questão, também tinha outro debate que eu iria participar, é muito interessante. Eu aqui pensando, por que eu optei, né? Será que foi pela Bárbara? Será que foi pela clínica do testemunho, pela clínica do testemunho? Eu ainda passei um dia, onde ir, para falar bem a verdade. E agora eu fico pensando nesse momento, e quero compartilhar com vocês, que eu quero sim agradecer a uma psicóloga, Miriam Miller, que me escutou em divã quase 18 anos. Quando eu saí do Clínicas e atordoada e descompensada, né, e retalhada, eu não tinha noção sequer do que seria um trabalho ou de psicologia, ou de psicanálise, ou de reconstituição. Eu não tinha ideia de que seria possível a gente consertar essas cicatrizes. Naquele momento, eu tive uma escuta muito boa do Cláudio Aizeli, porque ele me escutou e me ouviu chorar, só o choro. Eu não conseguia falar. Levei muitos anos para poder falar. Até que procurei, né, e consegui a escuta de Miriam Miller, que pôde, naquele momento, perceber várias questões que aqui estão sendo levantadas e que acho que precisa, sim, ser conhecidas de perto. O que não se consegue, por que não se consegue falar? Porque diante de uma cicatriz aberta, de um corpo sangrando, não se pode tocar. É impossível que se toque nesta ferida. E nesse momento eu fico lembrando de vários filmes e de filmes que li durante a minha análise. O primeiro foi realmente o filme da Lúcia Murat, que precisei tomar aquela posição de querer estar viva. É muito difícil querer estar viva. Naquele momento, onde muitos companheiros morreram, outros ainda estavam sob tortura, e não se tem ainda uma resposta, alguma resposta, do porquê que tudo aquilo existe, do porquê aquelas chagas existem. Porque se pendura alguém num pau de arara e se queima todo o útero. E se diz, filho, você nunca vai ter. Por que aqueles homens que dão choque em todo o corpo de uma mulher que eles nunca
envolvido? O que sustenta tudo isso? O que do ser humano existe que sustente uma situação dessa? Eu acho que nós temos que encontrar essa resposta. Tenho procurado muito, tenho lido muita coisa. Fui ver o filme O Segredo A Vida Secreta das Palavras, onde ela fala, a Ana fala muito, quem não viu, veja, porque ela tem as marcas e marcas no corpo, e ela não consegue realmente ter essa resposta. E a gente percebe que só com amor seria possível. E há essa alusão no filme, mas a gente ainda fica com a pergunta: seria mesmo possível? Há amor suficiente que faça essa união de alma que a gente fica tentando costurar, e a cada momento que morre um companheiro, suicida outro, parece que aquilo se abre novamente. É uma ferida que parece estar cicatrizada, mas ela insiste, porque ela vem de muito dentro. Eu acredito que com os processos de abertura dos arquivos, com os conhecimentos que aparecem, e com a necessidade urgente de justiça, talvez tenhamos alguma solução. Fiquei ouvindo, escutar os torturadores. Um dia poderemos fazer isso. Teve gente que fez isso com os torturadores nazistas. Eu li alguns trabalhos, mas antes disso concordo com a Alexei. Quer dizer, é necessário a fala. É necessário que eles assumam socialmente o que fizeram. Porque eles saíam dali, comiam. Pedro Sérgio foi na televisão, num programa que o Lazier chamou, entre torturados e torturadores, seria eu e ele. Aí, claro que ele não foi, e disse que nunca teve tortura. Nem conheço essa senhora. E aí eu vivo, é só tirar um raio-x do meu corpo e se sabe tudo que eles fizeram por dentro. O por fora às vezes não nota, porque a gente vai consertando, mas todo mundo diz: cadê as marcas? Não foi aí agora há pouco perguntaram? Cadê as marcas? Nem parece que tem marcas, nem parece que foram torturados, são gordinhos, né? A mulher da marcha lá. Então, é preciso. Talvez que esse julgamento, a gente pode olhar no filme Ana Arendt e ver que com o julgamento algo na sociedade se faça diferente. Essa política que pega a essência do ser humano é que nós temos, é o nosso desafio. Esse ser humano que ele não tem uns o bem, outros o mal. Não, nós temos bem e mal. Eu precisei muitos anos a ouvir, a escutar, aliás, e depois ouvir mesmo, que eu tinha uma parte ruim, que eu também podia odiar, porque eu não conseguia odiar, eu não conseguia gritar, porque eu não fiquei em silêncio. Eu fiquei muito tempo em silêncio. Todas as minhas torturas, eu fiquei em silêncio. E isso até o psiquiatra, porque se eu não gritava, naquela hora eu não gritava, eu não conseguia sequer gritar, meus dedos são tudo amolecidos de tanto que eu trancava os dentes. Mas eu não gritava, não ia dar esse gostinho.
E não gritava e nem falava. E fiquei quase 6 meses, todo dia, e voltava, ia e voltava. O capitão Lucas Animais, essa mulher não fala, tem voz. E aí, essa fala, né? Não tem nome, não tem voz, né? Parecia que eu ia assim mesmo, né? Entre todas as coisas que eu gostaria de contribuir, eu acho, sim, que a gente tem que, enquanto sociedade, verificar a contribuição de cada profissão. Não tem uma profissão boazinha. O médico que dizia, pode dar um pouco mais, ela está aguentando. Não, ela está viva ainda. E eu entrando em coma. Não, pode dar mais. Né? Pode aumentar o choque. E eu ensanguentada, botava bacia para pegar o sangue que estava saindo do meu útero, de tanto que já tinham dado, tudo queimada, toda machucada. E aí o médico dizia, pegava no pulso, não, está viva. Quando eu volto do coma, 8 dias enfraquecida, com muitos quilos a menos, que tem ficado sem comer já antes e depois, foi o médico que me atendeu. Foi o médico que disse, está bem, ela está andando. Eu andava arrastada, claro, né? Perdi os movimentos. Mas ele dizia. Podia ser um psicólogo? Eu não sei, eu não afirmo porque eu não sei se a outra pessoa que me atendia para me cuidar era ou não. Mas a gente pode ver. Quem trabalhava na polícia naquela época, lá na Comissão da Verdade, me perguntaram, você sabe dizer o nome? Não sei dizer o nome, mas eles eram legais, só ir lá no DOPS e ver quem estava trabalhando naquele dia. Todo mundo que estava trabalhando naquele dia estava o nome. Vai sair um livro agora sobre a ação popular, onde o jornalista, que é o Otto Figueiras, ele pegou todos os nomes dentro dos lugares onde estavam as pessoas, para poder saber nomes, arquivos. Então, isso é que nós temos que realmente fazer uma pesquisa, né? Porque senão fica a gente mesmo falando sobre isso, né? Mas a gente não sabe, não lembra? Acho que eu lembro o nome desse médico que esteve todo o tempo ali ajudando a me torturar, e considero que ele fosse um torturador. Porque esse era o papel. Cada um tinha o seu papel. Cada um cumpria com a sua função. Era uma função. Agora, eu ainda não sei, não encontrei ainda com tranquilidade, como todo mundo diz, é um perverso. Eu não encontrei ainda dessa maneira essa resposta. Porque o ser humano colocado nessa situação, alguém deu um exemplo, olha o treinamento que eles fazem, eles viram deste jeito. O mal parece, né? O mal com letra maiúscula aparece e eles se tornam malvados, né? Então, talvez a gente tivesse que pensar um pouco mais sobre a condição humana. Quer dizer, o que do ser humano faz com que aconteça desse jeito? A humanidade vem, desde o começo, fazendo maldades. Por conta de quê? De dinheiro, de mercadoria, agora de posição, o crime organizado agora de tomar conta do poder, né? E aí tudo bem, e aí é isso aí, mas é assim que a gente tem que olhar. E não só localizar aquele sujeito, né? Aquele como um perverso, aquele, né? Porque não é assim. Porque senão fica fácil de bota um nome e aquele lá vai ser julgado e deu. Então eu acho assim, ó, gente, tem muitas questões. Eu tenho feito de minha militância até a possibilidade de discutir sobre isso, de pensar sobre essas questões, para que a gente avance na sociedade mesmo, para construir uma sociedade de paz e para construir uma sociedade sem violência, né? Onde a todo momento não esteja se matando dentro de casa uma mulher, por exemplo,
porque isso está sendo possível. Muito obrigada pela escuta. A gente está com 9h30 já, né? Então a gente vai ter que encaminhar as falas para o encerramento. Mas eu quero que vocês façam um encerramento, sem poder. Eu acho que não vai dar tempo, a gente está com um tempo bastante estourado, 9h30, 10h o nosso porteiro vai embora. Então a gente, né, eu acho que essa última meia hora de poder explicar um pouquinho para o pessoal da mesa, né, acho que foi bem importante essa tua fala e bem, suscitou muitas coisas aqui na mesa, né, todo mundo se mexendo aqui para falar, então eu acho que vou deixar isso também sonando. Eu acho esse tema bem interessante a gente discutir mesmo, né? Porque, como diz o Alex, esses caras não estão se posicionando e não estão se posicionando por quê? Quem tem que se posicionar em primeiro lugar é o Estado brasileiro, que tem que chamar esses caras para depor. Então, como o Estado brasileiro silencia diante de tudo isso que está aí colocado, a gente viu que, bom, esse ano a Dilma foi lá e disse: pessoal, não tem comemoração do golpe, tá? Não tem, isso não vai ser admitido. Então, o Estado brasileiro precisa se posicionar. Como a justiça dá um habeas corpus, como a justiça diz que o cara pode ficar em silêncio. E a gente, enquanto sociedade, também não pode admitir que essas coisas continuem. Porque se a gente não fizer pressão, também as coisas não vão. E não tem como a gente pesquisar nos arquivos como a gente gostaria, como a Nilce diz, bom, vamos ver quem eram as pessoas que estavam lá, enquanto os arquivos não forem abertos, porque esse mise-en-scène aí de abertura de arquivos, né, Nilce, que eles fazem, às vezes, os documentos, chega lá, não tem novidade nenhuma, não tem novidade nenhuma, a gente só fica sabendo que a gente já sabia. E aí fica o ônus da prova e do esclarecimento dos fatos com os familiares, com os atingidos, que são os que têm que chegar lá e dizer que foi uma... Não é a Nilce que tem que dizer o nome da pessoa, é o Estado brasileiro que tem que dizer, porque esses documentos existem, a gente sabe que eles existem. Então, chega dessa palhaçada. Vamos fazer um negócio para valer ou não. Chega de faz de conta. Então, eu acho que está na hora da gente cobrar também um posicionamento mais firme. Porque senão fica um faz de conta e parece que a reparação e que a verdade está acontecendo. E a gente sabe que não é por aí. Não sei se não é por aí, não é tudo por aí, né? Porque eu acho que é bem importante, muitas coisas importantes. Então eu queria começar com essa ideia do direito à fala, né? Que eu acho que é fundamental. Se a gente está dizendo que as pessoas que foram vítimas da tortura, que viveram isso, né, têm acesso à fala, né, têm o direito à fala, né? Então a gente também deveria exigir que quem torturou também tivesse direito à fala, também tivesse, né, essa obrigatoriedade de também falar da sua responsabilização. Então o direito à fala é um direito cidadão, é um direito político. Quando a Alexandra estava falando desse lugar político, né? Político é exatamente polis, né? Polis é as pessoas irem lá discutir as questões na praça, na ágora. Cada um vai lá e é cidadão quando pode fazer essa discussão. E acho que esse é um momento e essa é um alerta, né, de que mais pessoas devam assumir e estar presente nessa discussão que, sem dúvida nenhuma, é uma discussão política. Mas política exatamente nesse sentido de que todos estão implicados nisso, e todos estão implicados enquanto cidadãos a falar, a se colocar, a cobrar, enfim, a fazer isso que é abrir essa possibilidade de que tanta coisa que ficou no porão apareça, né? Assim como a loucura em um determinado momento, né, foi escondida, né? O hospício era lá atrás de tudo que tinha que para não ser visto lá embaixo, mas enfim, isso tem que aparecer, isso tem que voltar. Então eu só queria trazer esse lugar de que o papel, o lugar do psicólogo, né, é esse também. Porque quando ele fala, e quando ele ouve, e quando ele abre a possibilidade de que as pessoas
falem de si e se recoloquem naquilo que é o lugar da política, da polis, da cultura, também aí ele se faz presente. E eu só queria lembrar que a psicologia, inclusive, né, o conceito, ele foi criado dentro do próprio processo da ditadura. Então, quando a gente, com a indignação, né, onde é que andava o psicólogo, o que estava fazendo e tal, eu acho que a gente também tem que lembrar que ainda nós estamos fazendo um processo de pertencimento dessa discussão político, dessa discussão social e dessa discussão que foi silenciada, inclusive na época das instituições que deram origem à psicologia como prática reconhecida. Então, acho que isso é muito importante que a gente localize historicamente, né, para não parecer que o psicólogo é alienado desde sempre. Não, ele nasceu num processo que visava a alienação. Né? E acho que toda a nossa discussão é uma discussão para nos tirar dessa alienação. Né? Eu acho que essa é a grande questão. E, Nilce, essas questões que tu traz, eu acho que são as coisas que mais nos inquietam em todas as discussões que temos e na nossa prática. Né? Primeiro que é ter que reconhecer, ter que nos fazer cargo de que todo ser humano é destrutivo. Isso por si só já é uma tarefa enorme, porque a gente sabe que as identificações, os espelhos, como tu disseste, eles ocorrem e dão essa potencialidade de mudança pelo amor, mas a gente também, pelas transferências, por aquilo que te fez escolher estar aqui, certamente, mas que o outro lado também faz parte. E o outro lado faz parte com toda a violência e com todo o grau de destrutividade. Eu acho que essa é sempre a pergunta e é sempre a realidade, o testemunho que nos convoca a ter que pensar no ser humano. O Freud falava isso com Einstein, quando Einstein dizia por que as pessoas estão sempre brigando. E ele dizia que o sujeito era sujeito quando ele estava guerreando, e não, né, na entre-safra entre uma guerra e outra, as pessoas apareciam. E o Freud dizia para o Einstein que, enfim, não tinha como poder achar uma forma de domar isso. E não existe este domar, existe a possibilidade de se encontrar outros caminhos para essa destrutividade que é do ser humano. Então, é disso que a gente está sempre tratando ao convocar os demônios de cada um, é essa possibilidade de dar um outro caminho para isso. Né? Acho que é isso. Uma última palavra, à medida em que estou eu aqui representando também o Estado, né? Representando no sentido de coordenar um projeto, que é um projeto de reparação do Estado brasileiro. Eu confesso que às vezes esse debate é bem difícil, no sentido de que o Estado foi quem torturou, promoveu, fez, né? A tortura, enfim, todas as consequências decorrentes do estado de exceção. Né? Mas devemos fazer essa distinção entre um tempo do estado de exceção e um tempo do estado de direito. Então, eu prefiro tomar a via de que o Estado brasileiro, em algumas das suas manifestações, como essa de que proíbe a marcha, né, da família, né, que é uma reprodução daquilo que foi momentos anteriores ao golpe, assim como ele pode proibir isso, se manifestar nesse sentido, assim como ele pode criar um programa de reparação, que é um programa que busca um caminho diferente no sentido de poder dar
essa possibilidade da fala, essa possibilidade de que se criem parâmetros de uma política pública contra a violência, porque ela existe, e porque o Estado vai ter que se fazer cargo disso. Então, eu digo que a gente tem que trabalhar com essas possibilidades que o Estado de Direito nos dá, para não ficar no estado de exceção, que é essa destrutividade. Era isso. Já vamos encerrar. Agradecer a parceria do Conselho, da Sociedade de Psicologia, na pessoa da Ivone. Não, eu estou só dizendo da minha posição. Não. Eu estou me retirando. Eu só queria agradecer a parceria nesse evento da Lu, da contribuição do filme e de todos vocês, porque o mais importante naquilo que é o nosso trabalho é fazer esse diálogo, fazer sempre essa reflexão e fazer sempre essa troca. Então, agradecer. Rapidamente, acho que posso dizer em nome da Sociedade de Psicologia quanto foi valioso para nós termos nos incluído nesse processo. Espero que não fiquemos por aqui também, né? Que possamos contribuir, assessorar, aprender, enfim, enquanto a marcha continua. Eu só queria apontar para o colega ali, que talvez fiquei preocupada depois de ter me pedido me expressar mal. A minha preocupação era com a generalização das coisas, né? Exército para cá, exército para lá. O exército, na verdade, não é o exército, são as forças armadas, porque os outros também participaram. Então, às vezes, corremos o risco de compartimentar as coisas e atribuir aquele núcleo, aquele valor, ou aquele símbolo, o bem e o mal, como tão apropriadamente falou. Desculpa, eu não lembro teu nome. Nilce Azevedo Cardoso. Nilce, sim. Ou também a Nilce. Um torturador militar, na verdade, é um criminoso comum que nada difere do outro. Eles costumam se definir, os militares, como o cidadão fardado, né? E tem o criminoso fardado também. Então, nesse sentido, né, de dar nomes aos bois. E, Nilce, tu me comoveste muito, porque a minha preocupação, há um tempo atrás, era discutir justamente a tortura de mulheres atacadas na sua feminilidade. E no filme da Lúcia, o emocionante é ver que todas aquelas personagens, né, que estão vivas, se surpreendendo por se identificarem vivas em todos os sentidos do termo, né? Muitas delas procriaram depois da prisão. E tu traz aqui um testemunho horrível. O ataque que fizeram contra ti foi justamente anulando, né, em todos os sentidos do termo também. Deixa eu só Anulando essa esclarecer possibilidade. que a vida e o amor é mais forte do que o ódio. Eu tive 2 filhos e atualmente tenho 4 netos. Que bom que tu podes aliviar um pouco as coisas, pelo menos para mim, desse jeito. Muito obrigada a ti e a todos os outros. Obrigada mesmo, foi importante. Gente, então eu queria agradecer a Luciana, que falou em nosso nome, né, do CRP aqui. Agradecer a Bárbara, por esse testemunho que nos fez essa proposta e a gente abraçou junto, né? A Ivone que veio junto com a Sociedade de Psicologia trazer também, né, um outro lugar, né, de um outro lugar que a gente também quer continuar essa parceria, né, com certeza. E convidar vocês, então, assim, esse é um evento da Comissão de Direitos Humanos aqui do Conselho, então, encabeçou. E convidá-los para estar nessas discussões, né? A gente tem feito discussões. No ano passado, nós escutamos psicólogos que passaram pela ditadura de alguma forma, seja através dos seus familiares, e que isso, de alguma forma, impactou o seu trabalho e continua impactando até hoje. Esse ano, no final do ano passado, foi lançado o livro do CFP, que 4 entrevistas, então, de psicólogos gaúchos estão lá, que é o Verdade Revolucionária.
E nós vamos lançar esse ano ainda um e-book, que é Da Vida que Resiste, vivência dos psicólogos e psicólogas entre a ditadura e a democracia. Então a gente em breve vai ter o lançamento, isso está em letrinhas, né? E a gente convida vocês a participarem da comissão, que acontece nas quintas-feiras, às 18h30 aqui no Conselho. São quintas alternadas, né? A cada 15 dias, vamos dar uma olhadinha no site, mas agora a próxima quinta-feira vai ter. E a gente trabalha um pouco isso, assim, não só a ditadura há 50 anos, né? Que não terminou em 85, como diz o vídeo, mas os efeitos que a gente tem hoje, como disse a nossa presidenta, os efeitos que ainda tem hoje, né? A violência de Estado, em tantos âmbitos que a gente tem aí de maneira para lutar e para, enfim, discutir e pensar o nosso papel em cada um desses lugares. Então, eu agradeço a todos e espero vocês nos próximos eventos. Muito obrigada.